Boa noite, boa noite. Tô entrando aqui pelo Instagram também. Boa noite. Isso. Calma aí que eu preciso arrumar minha câmera aqui. Não. Aí, cadê? Calma aí. O que tá acontecendo aqui? Tô entrando já, calma aí. Deixa eu ver como eu vou colocar esse celular aqui. Acho que eu vou vir pra cá, ó. É isso aí, não importa qual é o seu problema, você está no céu. Hoje eu vou fazer uma live aqui para contar para você como foi a minha experiência ouvindo o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Deixa eu colocar meu celular aqui para ficar melhor. Ai, calma aí. Aí. Não, tá segurando, calma aí. Meu pai amado. Ó, a Marlete estava lá comigo. Né, Marlete? Conta pra gente, o que você achou do livro Em Busca de Sentido? Enquanto as pessoas estão entrando e eu estou arrumando aqui. Temos alguns desafios aqui. Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você não sabe sobre o que é essa live, eu vou contar para você qual foi a minha experiência, o que eu achei do livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Vamos começar pelo começo? Esses cabelinhos aqui estão meio arrepiadinhos, mas não tem problema. Tudo certo. Gente, quem foi, né, Viktor Frankl? Deixa eu arrumar minha cadeira aqui. Já tá no máximo. Viktor Frankl foi um psiquiatra, psicólogo, na época da época da Segunda Guerra Mundial. Ele viveu naquele tempo, tá? E no livro Em Busca de Sentido, o Viktor Frankl vai contar para nós a história dele. Como é que foi que ele sobreviveu 3 anos em 3 campos de concentração, tá? E o título dessa aula de hoje é Não importa qual o seu problema, você está no céu. Por quê? Lendo ou ouvindo esse livro, eu entendi que não importa realmente qual é o meu e o seu problema. Nós realmente estamos no céu e eu quero que você me acompanhe até o final para que eu consiga te explicar o porquê. Naquela época da Segunda Guerra Mundial, os nazistas, eles procuravam algumas pessoas, né? E o Viktor, eles procuravam, não, eles perseguiam, né? Perseguiam, capturavam e levavam para os campos de concentração. O Viktor Frankl, ele era, então, um psicanalista, olha, quase ato falha aqui. Ele era um psiquiatra, chamam ele de psicólogo também, por conta de que ele depois criou a logoterapia. E nesse livro ele vai explicar, então, ele vai contar para a gente como foi passar 3 anos e sobreviver esses 3 anos dentro de um campo de concentração. Então, vamos imaginar que a realidade do Viktor era a realidade de que ele saiu de perto da família, cada uma das pessoas da família dele foi levada para um campo de concentração diferente, ou seja, ele perdeu totalmente o contato com as pessoas mais importantes da vida dele, e ele nem sabia o que ia acontecer com essas pessoas, se eles iam ou não sobreviver. E o Viktor, ele traz, então, no livro, toda a explicação do que é você, de uma hora para outra, não ser chamado mais pelo seu nome, representar apenas um número. Ele traz para nós o que é você não ter mais 3 refeições no dia, às vezes só ter uma refeição, às vezes, né, dependendo do que acontecia, nenhuma refeição, de você, às vezes, ter que guardar ou esconder um pedaço de pão
dentro do bolso e tirar pedacinhos desse pão e colocar na boca durante o dia para chupar esse pão, para você se sentir vivo de novo, de você trabalhar sobre condições piores do que as condições de um escravo, né? Porque eles não tinham, as roupas deles não eram mais roupas, o que eles tinham de bom era tomado para os soldados, né? Então, o que acontecia? Ele começa a perder a identidade. Mas ele, como já estava nessa busca por esse sentido da vida, né, esse estudo dele antecede esse período no campo de concentração, ele sempre teve uma visão de futuro. Desde o dia em que ele entrou no campo de concentração, ele manteve uma visão de futuro. E aqui eu quero te chamar a atenção. Às vezes, eu e você, a gente tem um problema, e esse problema parece ser tão grande, que a impressão que a gente tem é que não tem para onde a gente ir. Não tem como aquilo ficar pior. Não tem como chegar mais fundo ainda naquele poço, digamos assim. E o Victor vai mostrar para nós, durante o relato desse livro, que realmente não importa qual a sua realidade, não importa qual é o seu problema. Se você tem uma visão de futuro, se você sabe aonde você quer chegar, essa visão de futuro te mantém, ela te sustenta, né? Qual era a visão de futuro do Victor? Ele pensava assim, eu preciso sobreviver para poder inspirar as pessoas que sentem essa angústia, que sentem uma vida, que vivem uma vida sem propósito, que não sabem qual é o sentido da vida. E fica comigo que eu vou te explicar o que é, qual é o sentido da vida, de acordo com o Viktor Frankl, tá? O Victor, ele entra, então, no campo de concentração, olhando para esse futuro. Quando a gente fala de física quântica, e aqui eu vou misturar as coisas de acordo com a minha interpretação, quando a gente fala de física quântica, a gente fala de um universo de possibilidades, né? Ou seja, no momento em que ele entrou, ele já podia ter pensado, eu não vou sair. A maioria de nós não sai, a maioria de nós morre de fome, ou a maioria de nós vai para a execução. Eu não vou sobreviver, eu não vou aguentar, eu não sei nem quanto tempo eu vou ficar. Bom, essa não era uma possibilidade para o Victor. Ele, desde sempre, mantinha a visão de futuro, que era, eu vou sair daqui, não sei como, não sei daqui a quanto tempo, mas eu vou sair daqui. E quando eu sair, eu vou mostrar para as pessoas que eu sobrevivi e que o sentido da vida foi o que me manteve de pé. E eu quero perguntar para você agora, qual é o sentido para você? O que tem te mantido de pé todos os dias? O que faz você levantar da cama todos os dias? Qual é o propósito em viver? Quais são os problemas que você está acessando, os problemas que estão acontecendo com você, e o quanto esses problemas têm impactado a sua vida a ponto de você achar que não tem solução, a ponto de você achar que esse é o pior cenário. E eu posso dizer para você, não importa o que você está vivendo, qual é o seu problema. Se eu for comparar, ou se você for comparar com aquilo que aqueles homens e mulheres viveram no campo de concentração, com certeza você está no céu. E nesse céu existe uma infinidade de possibilidades. Só você vai escolher qual é a possibilidade que vai se desdobrar na sua frente, né? O Victor vai contando, então, o livro ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, ele vai contar para você tudo o que acontecia no campo de concentração. Ele vai relatar como era o dia a dia, as coisas que aconteciam, as pessoas que praticamente se suicidavam, ou as pessoas que eram levadas, né, para outros campos de concentração, ou que perdiam a vida nesse processo. Então, se você não sabe como era, se você não sabe, não tem a mínima ideia do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, sob a perspectiva de um prisioneiro, eu sugiro que você leia o livro. Depois, na segunda parte, o Victor vai trazer os fundamentos da logoterapia. A logoterapia foi desenvolvida por ele mesmo, né, pelo Victor. Ela já tinha começado a ser desenvolvida bem antes, né, do movimento que ele foi para os campos de concentração, mas isso se intensificou. No momento em que ele vai para o campo de concentração, ele começa a analisar o comportamento das pessoas,
dos companheiros, e ele começa a identificar alguns padrões. Dentro desses padrões, ele identifica que aquelas pessoas que não sobreviveram, elas não tinham uma visão de futuro. Elas não tinham, elas já tinham abandonado a vida. Antes de morrerem no campo de concentração, essas pessoas já tinham abandonado a vida. Elas já tinham escolhido que elas já tinham se conformado, na verdade, de que não importa o que elas fizessem, elas não iriam sair dali. De que não importa o quanto elas tentassem ou o quanto elas se esforçassem, era impossível sair dali. E isso gerou nelas um processo depressivo e muitas, né? Um processo depressivo muito grande, um processo às vezes até de ansiedade muito grande, em outros um movimento de desistir da vida. Algo que é tão raro, algo que é tão precioso. Tudo que eu e você temos é a nossa vida. É isso que a gente recebeu, né? E aqui eu vou usar algumas interpretações minhas. Eu entendo que nós somos seres espirituais, e enquanto seres espirituais, nós somos imortais, né? No momento em que não estivermos mais aqui nesse corpo físico, a gente volta para Deus, independente do que a gente acredita que vem depois. E por conta disso, a nossa existência, a nossa passagem por esse planeta tem um propósito, tem um sentido. O Victor, durante o livro, ele vai trazendo algumas questões de que o sentido da vida é essa visão de futuro. O sentido da vida é que eu possa impactar a vida de outras pessoas com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu desenvolvi dentro de mim. Que todos nós temos um sentido, mas que cada um de nós vai dar um sentido diferente. Eu anotei algumas coisas aqui que ele falou lá no livro, né? Uma das coisas que eu anotei é que o sofrimento tem sentido. Olha que interessante. Quantos de nós se pega pensando que o sofrimento não tem sentido? Que não faz sentido sofrer? Eu te convido a pensar, o que é que o sofrimento quer te dizer? O que é que esse sofrimento quer te mostrar? Porque a gente acha que o sofrimento, às vezes, é um castigo, e não é. A gente acha que o sofrimento é algo ruim, e eu não estou dizendo que ele não dói, tá? Não é isso que eu estou falando. Não estou dizendo para você que o sofrimento não dói, não estou tirando esse mérito. Realmente, o sofrimento dói, e ele é um lugar difícil mesmo. Mas a partir do momento que eu olho para o meu sofrimento e que eu entendo que ele é uma oportunidade de desenvolvimento, é uma oportunidade de servir de alguma forma, porque eu posso servir através da minha experiência. Eu posso escolher olhar para o sofrimento como uma oportunidade de aprendizagem e de desenvolvimento. E a partir disso, eu trago, então, o sentido do sofrimento. Qual é o sentido do sofrimento? Aquele que eu der a ele. E eu posso, então, escolher dar o sentido de, bom, essa situação está acontecendo para me desenvolver. Está acontecendo para eu melhorar enquanto pessoa. Está acontecendo para eu desenvolver as habilidades necessárias, as habilidades que são necessárias para acessar aquela realidade da minha visão de futuro. Lembra que no início dessa live eu falei para você que o que manteve o Viktor Frankl vivo foi a visão de futuro deles. Então, se você... E olha como é interessante, né? Aqui eu vou fazer também mais um parênteses aqui da minha percepção. Se você escolhe uma realidade. Eu quero me tornar uma pessoa que tem sucesso no trabalho, que é um alto executivo da empresa onde eu trabalho. Por exemplo, tá? Vamos supor que esse é o seu objetivo. Bom, é como se o universo olhasse para você e ele estivesse fazendo uma entrevista, sabe? Então, ele vai olhar ali e vai olhar o seu currículo. Giane, você quer ser uma alta executiva de uma empresa. Ok, muito legal isso. Para ser uma alta executiva, você precisa ter habilidade emocional. Você tem? Para você ser uma alta executiva, você precisa ter liderança. Você tem? Para você ser uma alta executiva, você precisa ter conhecimento em administração de recursos. Aqui eu estou chutando algumas habilidades, tá? E daí vamos supor que conforme o universo ou Deus vai fazendo essa entrevista com você, e você não tem aquelas aptidões.
o que é que ele faz com você? Ele fala, bom, não, Giane, você não serve, tá? Esquece disso, isso não é para você, fica aí no cargo que você tá. Não. Deus ou o universo vai falar assim, vem cá. Ok, eu entendi. Você quer chegar lá nesse lugar aqui de executiva, ótimo. Mas tem essa lista de habilidades aqui que você precisa desenvolver. Então, a gente vai trabalhar juntos, porque eu vou te ajudar a desenvolver essas habilidades. Só que adivinha, isso não vai ser de uma forma necessariamente prazerosa. Muitas vezes, o sofrimento é o que vai empurrar você para desenvolver aquela habilidade. Seja a capacidade de liderança, seja a capacidade de autoliderança, de gestão emocional, de servir as pessoas, né? Então, o que o universo vai fazendo? Ele vai te dando oportunidade de aprender, de desenvolver essas habilidades. Cabe a você perceber, ou seja, dar o sentido para aquela prova, para aquela aprovação, para aquela dificuldade ou para aquele sofrimento, e entender isso, aceitar e se desenvolver. Só que, olha que interessante, uma vez que eu estabeleci qual é a realidade que eu quero, só tem um caminho, meu querido, para frente. Quer dizer que eu não posso escolher outra coisa? Pode, mas eu tenho certeza que você não quer. Então, o universo vai trazer todas as oportunidades que você precisa para que você possa se desenvolver. E você vai achar que é castigo, é sofrimento, e não é. É só oportunidade de aprendizado, ok? Outra frase que eu anotei do livro é preciso ter uma visão de futuro, que é isso que eu já falei para você. Então, se você hoje não tem uma visão de futuro, descubra qual é a visão ou escolha qual é a visão de futuro. Gê, o que é uma visão de futuro? Daqui a 5 anos, como é que você quer que esteja a sua vida? Daqui a 10 anos, como é que você quer que esteja a sua vida? Eu quero estar bem, quero estar com saúde. Isso não é uma visão de futuro, isso é uma visão de sobrevivência. Onde você quer morar? Quais são os lugares que você quer conhecer? Quem são as pessoas que você quer que estejam próximo? Na área do trabalho, aonde você quer estar trabalhando? Qual é o volume de dinheiro que você quer estar recebendo? Tudo isso é uma visão de futuro. Então, desenhe, escolha o seu futuro com a maior riqueza de detalhes possível. Não tenha dúvida, você vai chegar lá. Só que não se preocupe com o como, tá? Não se preocupe com o como. O como não é problema seu. E o como, 90% das vezes, vai acontecer de uma forma totalmente diferente daquela que você imaginava ou esperava. Ele vai trazer também que ele escreveu o livro com o objetivo de ter um sentido potencial sob qualquer circunstância útil para pessoas com inclinação para o desespero. Ou seja, né, o propósito de vida do livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, é trazer esse sentido potencial para as pessoas que estão em desespero, que acham que a vida delas acabou, que acham que não tem mais saída, que não tem mais jeito. E eu preciso dizer para você de novo, se você está nesse lugar, escolha a sua melhor visão de futuro. Não tenha medo de sonhar. É isso que vai te manter de pé e é isso que vai te conduzir para esse lugar. Eu não estou dizendo para você que o caminho vai ser fácil. Eu estou dizendo para você que o caminho será totalmente possível. Ele também escreve assim, ó. O que é um ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. É o ser que inventou a câmara de gás. Mas também é o ser que entrou nas câmaras de gás de forma ereta, com uma oração nos lábios. O que isso quer dizer? Quero lembrar você que todos nós somos seres espirituais. E que, independente do que esteja acontecendo, o nosso destino é, em algum momento, voltar para lá. Mas não agora.
Agora, eu preciso me conectar com a minha espiritualidade e entender e permitir que eles me ajudem nesse processo de autodescobrimento. Ou nessa busca do real sentido, mas é do meu sentido. Porque cada um de nós vai ter ou vai escolher um sentido diferente para a própria vida. Apesar de que nós que somos cristãos, né, eu sou cristã, nós que somos cristãos, a gente imagina ou a gente entende que o sentido da vida é nos desenvolvermos e, ao mesmo tempo que eu me desenvolvo, eu sirvo as pessoas. Eu sirvo com a minha experiência, com o meu amor, eu sirvo com o meu conhecimento. Eu quero te perguntar, qual a sua visão de futuro e como é que você está servindo a humanidade? Qual é o sentido de você levantar todos os dias de manhã? Qual é o sentido de você ir todos os dias para o trabalho? Qual é o sentido de você ter uma família ou de você escolher não ter uma família? Qual é o sentido da sua passagem por esse planeta, nesse tempo e espaço? Se você não entendeu, para o Viktor Frankl, cada um de nós vai ter um sentido diferente. E o sentido vai ser a visão de futuro. O que é sentido? É o que mostra a direção. Em qual sentido eu devo ir? Para onde você escolher? Existe realmente um universo de possibilidades. Escolha qual é o sentido para você. Escolha para onde você quer se direcionar. Escolha qual é a sua visão de futuro. E o universo, Deus, o ser criador de tudo isso, vai te lapidar para acessar essa frequência. Não tenha dúvida. Só que lembra, não vai ser do jeito que você imagina. Gente, essa foi uma resenha super rápida do livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Eu convido você a ler esse livro com profundidade, com paciência, ou busca no YouTube, que no YouTube também tem esse vídeo através de audiobook, que você pode ouvir, que foi o que eu fiz, tá bom? Se você conhece um outro livro tão incrível quanto esse, vou pedir para você, comenta aqui comigo qual é esse outro livro que eu preciso ler. E se você gostou dessa live, gostou desse conteúdo que eu trouxe, escreve para mim, eu gostei, aqui nos comentários, para que isso me incentive a trazer toda sexta-feira, às 19 horas, algum conteúdo assim para vocês. Tá bom? Um beijo e muito, muito, muito obrigada pela companhia.